A maioria dos traders toma stop cometendo o mesmo erro. E provavelmente você esteja cometendo este mesmo erro agora. Ou seja, pula de estratégia, uma hora você está operando a estratégia XYZ, outra hora você está operando com RSI, com MACD, com bandas de Bollinger, mas sem saber para que serve e como utilizar cada ferramenta, ok? Então o problema não é o indicador, o problema é você operar sozinho, sem contexto, sem estrutura de mercado, sem leitura e sem time de entrada. É a mesma coisa que você operar dirigindo um carro olhando apenas a velocidade. Hoje eu vou te mostrar uma estratégia completa, onde você vai aprender estrutura do preço, estrutura de mercado, direção e contexto com time de entrada, ok? Para deixar você mais refinado e mais assertivo nas operações. Certo, trader? Então já convido você a ficar comigo até o final desta baita aula. Se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joinha que me ajuda bastante e não esquece de ativar o sininho para ser avisado de todos os conteúdos que compartilhamos aqui, ok? Então fica comigo até o final porque a aula está completa. Vamos do zero montar a estratégia, explicar, entender os sinais, fazer os filtros e os falsos sinais para você se proteger nas operações, ok? Vamos então ao nosso pivô premium com o setup institucional mais super trend. Bom, pessoal, então a gente vai usar médias móveis, vamos trabalhar com uma média móvel de 200 períodos, eu vou explicar a parte das tendências, a parte da volatilidade e estrutura do preço usando o indicador de pivot points. O trade em alta performance, ele não depende da sorte, você depende da confluência de fatores. E a apresentação de hoje, na aula de hoje, é para você tomar a decisão em 3 pilares fundamentais, vamos entender. O primeiro pilar é identificar a tendência, a maré, para onde está indo o mercado, qual é o fluxo, ok? O segundo pilar, cronometrar a sua entrada, ou seja, entender a volatilidade do preço, né? E o terceiro passo é definir um campo dentro do mercado que seria a estrutura do preço. A gente vai entender isso passo a passo, ok? Bom, então é o seguinte, eu vou trabalhar hoje, pessoal, com o indicador Day Trade Pivot mais Super Trend. Vamos trabalhar na plataforma do TradingView. Pode aplicar também em outras plataformas. A estratégia funciona igual em outros mercados. Nós vamos trabalhar aqui com médias móveis, 3 médias, tá? Uma média de 9 de curto prazo, uma média de 21 períodos, tendências intermediárias e 200 períodos, tendência macro, ok? Além disso tudo, o Pivot Points para ver níveis de suporte e resistência, onde o preço pode segurar no suporte ou pode segurar na resistência. Ou seja, níveis onde a gente vai ter o preço justo, que seria a linha do pivô central, as regiões de resistência 1, resistência 2, resistência 3 e suporte 1, suporte 2, suporte 3, baseado em máximas e mínimas, o cálculo do Pivot Points, para você entender aqui, ó, máximas e mínimas com o fechamento divide por 3, tá? O cálculo do pivô. E a gente faz o cálculo com ele, tem o clássico, que seria o tradicional usado mais para day trade, e também o Fibonacci usado para day trade, porém a gente utiliza ele com precisão nas retrações de Fibonacci. Aí o cálculo seria o cálculo de Fibonacci, ok? Vamos trabalhar também com a plataforma, vamos trabalhar também com a ferramenta que é o Super Trend, medindo baseado em ATR de volatilidade e linhas de dinâmica da tendência. Topos e fundos para nos orientar e também o MACD histograma na configuração padrão 26,9,12 e com uma média móvel, uma EMA de 9 períodos, ok? Além disso tudo, qual o time frame? O time frame dessa estratégia você pode aplicar em 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, H1, 1 hora ou 4 horas, que seria o H4, tá? Então, uma excelente estratégia para você, trader, operar. Você que está iniciando e não sabe qual estratégia, ou você que já opera, mas está buscando aquela consistência, ok? Então, pessoal, é o seguinte, ó, a gente vai trabalhar também ele com multiframes. O que quer dizer multiframes? Vários tempos gráficos. Então, por exemplo, se eu operar em tempos de swing trade em tempos maiores, eu vou trabalhar com um gráfico diário acima da tendência, a nossa média de 200 períodos, tá? A confirmação num gráfico de 4 horas, né? Ok? Então, com a tendência de 200 períodos acima da média. E a execução, se você vai trabalhar em swing trade para 1 hora, executar no gráfico de 1 hora, tendência ainda acima do preço de 200 períodos, tá? Ah, Fabrício, mas eu quero trabalhar em tempos menores, eu posso trabalhar? Pode. Você vai trabalhar com uma tendência aqui de 15 minutos, né? 15 minutos, tá? Pode trabalhar a confirmação num gráfico de 5 minutos, ok? E se quiser executar num gráfico de 3 minutos, se você é mais ansioso, pode executar também num gráfico de 3 minutos, tá? Então, você pode trabalhar em tempos maiores, como também em tempos menores, tá? Mas lembra, o macro seria 15 minutos, 5 minutos e 3 minutos a execução, ok? Pode operar, então, ou no de 5 ou no de 3, beleza, pessoal? Certo? Bom, o Super Trend, que é o indicador, vamos conhecer ele um pouquinho. Vamos começar aqui com os indicadores. Super Trend é para nós surfarmos
a tendência, surfar a volatilidade do preço. Então basicamente, o super trend, que é essas linhas aqui, ó, verdes e vermelhas, né? Regiões onde ele sinaliza compra aqui, buy, nesse momento, né? Buy, ou sell, que seria venda aqui em cima, tá? Então, o que acontece? Ele é baseado no ATR, que é o Average True Range, tá? Super Trend, ele remove aqueles filtros ali, ele filtra o mercado e diz exatamente quando o mercado começou a fazer uma reversão e virou ao favor ou contra a sua posição. Então, quer dizer o quê? Quando a linha está verde, quer dizer o quê? O suporte dinâmico é um sinal entendendo de compra, volatilidade compradora. E quando a linha está vermelha, né, a resistência dinâmica do preço mudou e está num sinal de venda, de reversão para baixo, ok? Bom, e refinando, vamos entender a estratégia. Quer dizer o quê? O sinal do super trend, basicamente, é ideal usar, pessoal, para movimentos longos, ou seja, movimentos de tendência do preço, onde o preço sobe, né, por longos períodos, né, de minutos ou horas, né? Não quando ele fica lateral. Quando o preço fica lateral, é falso sinal, tá? Ok? Então a estratégia de hoje para mercado lateral não recomendo. Recomendo para tendências longas, quando o preço está em direção movimentos de alta, ok? Quando ele dá esse sinal aqui, mesmo aqui em movimentos aqui, ó, sobe, cai, ele vai dar o sinal aqui também na tela para você. Só que entenda que esses sinais são rápidos e são falsos sinais, ok? Porque você não vai surfar uma tendência mais longa. E não tem confirmação, tá? Mesmo até aqui com RSI ou com MACD, que eu coloquei aqui, pode usar os dois, ou um RSI ou MACD, tá? Nosso MACD histograma. A gente vai aprender na prática ali também, tá? MACD, tá? Ele vai ficar com baixo volume aqui, né? Vai ficar trocando de eixo, sobe, troca de eixo, sobe, troca de eixo. Então, mercado lateral não se opera nessa estratégia. Bom, vamos conhecer um pouquinho aqui o nosso indicador Pivot Points. Basicamente, pessoal, ele tem a linha central aqui, que seria essa linha P, e nós temos aqui também a parte de 3 linhas de suporte, onde o preço ele tende a segurar, né? Só rompe com volume, com força, vendedor ou compradora, né? Então a gente tem base de preço aqui onde o preço pode segurar, 3 linhas, dá para colocar mais linhas também, mas acho que 3 já seria ideal, e temos 3 linhas para cima, que seria a nossa resistência, onde quando o preço está subindo, ele tem dificuldade de romper essas 3 linhas, né? Ou fazendo um movimento aqui de retração, né? Ficando por aqui, ou já vem e rompe com força, né? E já busca a próxima banda. Então a gente já vai saber movimentos onde o preço pode querer parar, ó. Bateu aqui, subiu, depois veio, rompeu com força, né? Bateu aqui, segurou e depois veio e deu uma seguradinha aqui e depois rompeu com força, né? Então são regiões de retração onde o preço bate, dá uma segurada e depois, se o volume estiver forte, obviamente ele vai romper, tá? Ok? Mas a gente vai entender como operar junto nesses movimentos, como que a gente aproveita. Então, pessoal, na estratégia aqui, basicamente a estratégia com a união do super trend e as médias móveis, vamos ver aqui um movimento de venda, por exemplo. Então, imagine que o preço ele está vindo no movimento de venda, né? E aí, quando tem esse sinal aqui, ó, pessoal, do buy, a gente vai entender primeiro a estratégia, depois a gente vai montar na prática e vamos pegar a explicação também, né, desse movimento acontecendo ali, né, com o mercado, tá? Na prática. Então, basicamente, pessoal, o mercado vinha de um movimento aqui de alta, né? Então, ele vinha de um movimento de alta, tá? Aqui em cima, ele lateralizou, ficou lateral, sobe e desce, né? Lembra que mercado lateral a gente não faz nada, né? Espera ele ter uma definição. Neste momento, a gente tem a linha central do nosso Pivot Points aqui, tá? Delimitado aqui no Pzinho, tá? O mercado ainda lateral, subiu, rompeu aqui a linha de Pivot Points, depois caiu. E olha só, depois ele subiu aqui e vai dar um cruzamento de venda. Quando ele começar a sinalizar o cruzamento, lembra o seguinte, pessoal, o cruzamento são duas linhas, quando elas se reencontram, né? O que acontece? Vamos pegar aqui, imagine que o preço está caindo, né? Imagine que o preço está caindo e cruzou exatamente nesse movimento, tá? A gente vai ter como referência o candle do cruzamento, tá? Esse candlezinho aqui como referência, que é esse candle, né, do cruzamento. Basicamente, pessoal, o próximo candle é a confirmação da sua entrada. Então, o próximo candle, que seria este candle aqui, a gente vai entrar nele, já no rompimento aqui da mínima do candle anterior, que seria entre esse candle para esse candle que a gente entraria exatamente aqui. E, basicamente, a minha referência é este candle aqui, seria o meu stop, que eu vou colocar aqui para cima, e o meu gain também, a minha referência como stop gain, tá? Fabrício, mas eu quero aproveitar movimentos mais longos. Aí é onde que entra o Pivot Points, o Super Trend e o MACD para te dizer a força do movimento aqui embaixo, tá? Que dá o quê? Para você esticar,
né, esta operação. Então, vamos pegar aqui, ó, continuando aqui, pessoal. Basicamente, a gente teve um cruzamento aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, vai ficar um pouquinho ruim a imagem, mas deu um cruzamento aqui. A gente vai ver outros exemplos com zoom melhor, tá? E aí deu esse cruzamento e, basicamente, quando ele começou a cair, né, vamos supor que você entrou no cruzamento, ele perdeu a média de 200 períodos, né? Se você olhar lá no M5 ou num 5 minutos, ou num 15 minutos, em gráficos maiores e menores, a média está a tendência ainda apontada para baixo, né? Os candles estão para baixo da média. Opa, começou a usar a confluência. E também, quando ele começou a romper aqui, você entrou na operação, ele começou a romper aqui o nosso buy e deu o sinal de sell aqui, opa, o preço vai continuar caindo. E aí, o que você vai ver? Lá embaixo, aqui embaixo, o MACD, né, basicamente, né, começou também, ó, aqui, ó, começou a cair forte aqui, ó, força de venda abaixo da nossa média, que é acima da média, né, de 9 períodos. Quer dizer o quê? O volume está acima do normal, no caso da venda, né? Então começou a cair o movimento. Depois ele recuou um pouquinho, né, subiu um pouquinho por aqui e tal, beleza. E você quer esticar, eu tenho até para projetar esse movimento, até esta linha aqui, ó, nesse primeiro nível de suporte aqui, para eu saber qual que é o primeiro ponto de parada do preço, tá? Então, num exemplo aqui, pessoal, a gente está vendo um movimento de venda. A gente vai ver logo a seguir no movimento de compra também. Mas aí, beleza, esse seria o meu primeiro nível de suporte, né? E aí o preço fez esse movimentinho e depois começou a cair. Perceba que o volume continuou forte, né? Continuou caindo aqui, ó. Continuou caindo aqui, tá? Mesma movimentação aqui de venda, né? E depois veio mais volume ainda, ó, que veio mais volume acima da média. Mas ok, né? O primeiro ponto seria aqui de parada. Se você quiser esticar, né? Ele vai ver, a gente vai ter que perceber esse volume rompendo aqui, né? Pode acontecer, pode, mas se você quiser fechar a operação, já bateu a meta ali, esticou a operação, um movimento mais longo. Se quiser esticar um pouquinho mais, dá também, mas aí a força precisa vir volume forte aqui, né? Igual veio aqui, volume forte, né? Rompeu, chegou até na nossa linha 2 aqui, rompeu um pouquinho, segurou e aí veio. Né? Então, o ideal, pessoal, é você usar essa confluência, né, entre as entradas ali com cruzamento, próximo de uma região aqui, ó, de suporte ou resistência, ou de uma linha de pivô, né? Então, cruzou abaixo da média aqui do pivô, tá? Depois ele veio e rompeu aqui, ó, o nosso super trend, né? Então, rompeu, você já entra antes, né? O super trend, pessoal, ele é para confirmar que a direção vai para aquele lado, né? Então, no caso aqui, ó, a gente viu basicamente aqui esse buy que aconteceu aqui, né? Veio até aqui essa linha. Quando ele rompeu aqui, ó, que aí dá o sinal de venda, ele vai esticando. Dá para entrar só no sinal? Dá também, tá? Eu recomendaria entrar no cruzamento. Acho que é mais cauteloso, mas a entrada pelo sinal é uma entrada mais agressiva, ok? E lembra sempre também, tendências mais longas, né? Então, quer dizer o quê? O preço precisa estar também abaixo da média de 200 períodos em 2 tempos gráficos, tá? Beleza? Vamos ver o exemplo de compra agora aqui, ó. O exemplo de compra aqui, vamos de novo, ó. Agora o preço vem, agora é outro cenário, né? O preço vem de um movimento de baixa aqui, ó. Vem de um movimento de baixa, tá? Vem de um movimentinho de baixa. Lá embaixo, aqui, imagina que ele cortou um pouquinho, mas a gente tinha uma base de preço que seria um suporte, né? Tinha um suporte aqui. E ele rompeu, né? No caso, para cima e deu um cruzamento exatamente aqui, ó, pessoal. Cruzamento de compra, lembra sempre do cruzamento, né? Então, eu vou ter o meu candle de referência, né? O próximo candle é a minha entrada, né? Então, esse seria o meu candle de referência aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse seria o meu candle de referência, ok? E aí, lembra, né? Das médias móveis cruzando por aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó, as médias móveis cruzando aqui, tá? É onde elas vão abrindo aqui para cima, né? Então, cruzou exatamente aqui, né? O próximo candle é a minha entrada, onde eu entro exatamente aqui, ó, já no rompimento do cruzamento, né? E projeto este candle aqui, eu projeto ele para cima, para stop gain ou, né, para stop loss para baixo também. Então, lembra sempre aqui, né? Se quiser, como eu falei, esticar a operação, dá também stop loss e stop gain. Beleza? Tá? E aí é um movimento mais longo, beleza? Rompeu, entrei na operação, né? Entrei aqui, vim carregando. Rompeu aqui o super trend, né? No caso aqui. Aí deu o buy aqui, ó, o sinal de buy. Você comprou, beleza. Veio aqui o sinal acima da média de 200 períodos. Ó, legal, agora sumiu a média de 200 períodos. Eu recomendaria, tá? Aqui, pessoal, só para explicar, é uma entrada mais agressiva. Eu recomendaria, você que é iniciante, espera o preço romper a nossa média de 200 períodos, tá? 200 períodos, nossa EMA, tá? Nossa EMA de 200 períodos, né? E aí espera o novo cruzamento, né? E se o sinal já está verde ainda, no caso de buy, né? Cruzou, já pode entrar no próximo candle e vai esticando essa operação. E aí, se aqui em cima tiver regiões de níveis de suporte e resistência, são os seus pontos de parada ali do pivot points, que seria a resistência 1 e resistência 2, tá? Beleza? Certo? E aí vai esticando esta operação, né?
e a tendência continua acima da média, ó, isso que é legal ir percebendo também, acima da média, né? E se no momento que você entrou aqui, por exemplo, numa entrada mais cautelosa, nos 5 minutos assumiu a tendência de alta, no 15 minutos também, é mais forte o sinal de que aquela tendência vai permanecer ainda compradora, tá? E você percebe também aqui, ó, pelo MACD também, dando condição aqui, ó, volume de força compradora, aqui também deu volume de força compradora, né? Depois continua aqui o movimento, ó, continua em força compradora, né? Subiu um pouquinho, continuou, e continua firme aqui, ó, basicamente aqui também força compradora. Beleza, pessoal? Então aí, ó, uma baita estratégia. Agora a gente vai montar essa estratégia lá na plataforma do TradeView. Vou explicar como que você pode utilizar ela, tá? E completinha. Só para entender antes, pessoal, aqui, ó, para fechar, então, o setup, seja num long ou numa compra ou numa venda, tendência do preço tem que ser acima aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Tendência do preço aqui, ó, acima da nossa média de 200 períodos. O gatilho do super trend, ele vira verde, né? Então aqui ele vai virar verde, ó, exatamente aqui, né? Deu aqui, ó, o sinalzinho vem de um movimento de queda, bateu aqui na média de 200 períodos, segurou de novo, você pode entrar no cruzamento já por aqui, né? Ou, se você quiser, no rompimento do super trend também, tá? Mas lembra sempre que o preço precisa estar acima da média de 200 períodos, tanto no 15 ou nos 5 minutos. É mais assertivo aquela operação para compra, né? E aí tem uma linha de pivô aqui, ó. Uma linha de pivô, né? Rompe a linha do pivô, né? Para romper volume forte, se o MACD lá tiver fortinho, né? Aqui tiver volume comprador forte aqui embaixo, né? Mais um indicativo de que o preço vai disparar, tá? E outro ponto importante, a estrutura do rompimento do preço ele aceitou ou rejeitou? No caso aqui, ele aceitou, né? Ok? Esse movimento. E aí a confirmação, seja o MACD, seja o RSI, que é mais favorável à sua entrada, ok? Beleza? Então, pessoal, estamos aqui no TradingView, na plataforma aqui, nós vamos montar a estratégia e eu vou te ensinar como que você pode adicionar. Lembrando que o TradingView, na versão gratuita, se você não tem cadastro na Smarts, eu recomendaria você fazer o seu cadastro, onde você vai ter acesso a cupons para utilizar a plataforma na versão Premium, tá? A plataforma, ela oferece ali a parte de conta simulação e até conta real com os seus registros ali. Então, quero dizer para você, então, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, aproveita, faz todos os registros ali, inclusive do TradingView. Se você não sabe mexer na plataforma, tem curso grátis que você pode também acessar todo este passo a passo, tá? E aí, pessoal, basicamente eu venho aqui no TradingView, eu venho aqui em Brokers, aqui em corretor, ó, e clico na primeira corretora que se chama Easy Markets. Se não der, você pode pesquisar aqui também, se não tiver, tá? Vem aqui em Easy Markets, clico aqui, ele vai para a tela inicial. Aqui na tela inicial eu venho em publicações, tá? Vem aqui na opção Reviews, deixa eu ver, publicações, perdão, e venho em Scripts aqui, ó. Scripts aqui, ó. Script, isso mesmo. Aí você tem dois indicadores que você vai utilizar. Você vai utilizar o pivô super trend e o MACD, tá? Então, você vai vir aqui, ó, clicar em cima do MACD, né? Abre a página aqui. Aí você vai, no meu caso, o meu já está habilitado, mas no seu você vai clicar aqui, ó, em adicionar os favoritos, né? E coloca aqui adicionar ele no gráfico também, tá? Depois você volta, vem aqui nesse Pivot Premium, clica aqui, botão direito, abre uma nova página também. Mesma coisa, clica aqui em adicionar os favoritos, né? E aí coloca usar no gráfico também. E aí você vai ter dois acessos a dois indicadores, né? Caso você adicionou já outros indicadores e agora quer adicionar esse e não tá dando um erro, tá? Você tem duas formas, você pode entrar em contato ou você remove todos os indicadores que tá na sua tela, clica com o botão direito do mouse, vem aqui remover todos os indicadores, tá? 9 indicadores, daí ele some e aí você vem aqui de novo e adiciona, né? Como se você entrou aqui e já adicionou os favoritos, ó, vale lembrar que você já adicionou os favoritos, tá? O indicador ele já vai estar aqui, ó. Ele vai estar nessa opção aqui, ó, indicador. Você vem na aba favoritos, daí vai ter os indicadores seu favoritos aqui, inclusive esse que eu estou colocando, tá? Eu vou deixar também os links na descrição do vídeo para você ir direto a essas páginas aqui dos indicadores, tá? Mas você consegue adicionar ele também, tá? Você vem aqui em indicadores, ó, indicadores e vamos colocar lá pivô, point. Olha só, ele já apareceu aqui, ó, pivô avançado, pivô, aqui, ó, super trend, aqui, ó, super trend esse, não, aqui, ó, vem em favoritos, ó, vai estar tudo aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, os indicadores pela Easy Markets, ó. Deixa eu ajustar meu microfone aqui, meu zoom, né. Ó, MACD histograma, esse aqui, Easy Markets. E tem também o pivô premium, vamos achar aqui, ó. Pivô premium aqui, ó, pivô premium e super trend, ó, Easy Markets 72, ó. Você vai clicar em cima, ele já vai automaticamente adicionar o gráfico, depois você clicar fora e voilá, tá aqui o teu indicador. Às vezes, pessoal, ele vem desconfigurado, daí como que se configura? Você vem aqui,
abre a boletim de indicadores, clica em cima aqui. Aí aqui, pessoal, você pode deixar essa configuração, ó. Eu vou deixar aqui, de repente, ou no diário, né? Que daí ele vai traçar o cálculo mais atualizado, mas você pode usar no semanal. O semanal você vai usar se você usa o gráfico ali de 1 hora, 15 minutos, ou mais, diário, 4 horas, né? Aí você pode usar esse cálculo de Fibonacci e pedir o período para mostrar um dia. Se você quiser trabalhar com tempos menores, pessoal, aí você pode deixar no dia aqui, né? Fibonacci, né? E se for tempos maiores, você coloca semanal, beleza? Aí eu desmarco aqui algumas caixinhas, aqui eu deixo em 9, 21, 200, ok? Pode clicar aqui e mostrar, pode deixar habilitado esses dois aqui, né? Nessa configuração, referente a esses dois indicadores, né? Que saem na tela, ó. Bom, aí você tem aqui como escolher a cor das médias, né? Se você quer de 9 períodos, de 21 de 200, e aí escolhe a cor das médias e deixa o restante habilitado aqui, as linhas, legenda, tudo certinho, beleza? Então é isso a parte do indicador, ele já vai vir prontinho, então você vai ter 7 indicadores aqui no TradingView, na versão free, que só pode usar 2, ok? Então aqui eu já tenho médias móveis, já tenho aqui sell e buy, tá? E média de 200 períodos na cor branca também, tá? Certo, pessoal? Então, os institucionais, os grandes players, eles utilizam os pivô aqui, ó, para ver as possíveis regiões onde eles vão captar liquidez, onde vão pegar stop, né? Ok? Então, acho que vale a pena ficar de olho. Se o mercado respeita, então, até Fibonacci, que é o cálculo do pivô, né? O respeito até o Fibonacci, a gente está num ativo mais técnico daí. E aí, para resumir aqui, ó, se tiver acima da média de 200 períodos, opa, tendência de alta. Se tiver para baixo, opa, tendência de baixa, tá? Ok? Certo? Como foi os dois casos ali. Então, acho que vale a pena, né, você testar, praticar. O indicador, lembrando, não opera sozinho, continua com a influência, né? Confluência, tá? E é isso, pessoal. No fechamento aqui de mercado, então eu desejo para você disciplina. Você que quer ser um trader e quer começar a operar com mais segurança, com mais institucional, dá uma olhadinha nessa estratégia, que é uma baita estratégia para você começar a operar, tá? E outro ponto importante, comenta aqui abaixo se você quer mais conteúdos de estratégias operacionais, eu trago especialmente para você. Não esquece de se inscrever no canal, se é novo aqui, se já é inscrito, deixa aquele baita joinha, que me ajuda bastante, e ajuda a ativar o sininho para que o YouTube possa compartilhar o vídeo a mais pessoas, certo? Chega por hoje e te vejo na nossa próxima aula. Um grande abraço.